Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder encontrar você aí, acompanhando a nossa programação. O Rede Verdade trazendo aqui as informações da política para você, no Brasil, na Paraíba, e trazendo sempre uma pauta importante e transformadora para o seu dia a dia, como é a nossa conversa de hoje com ele. Mais uma vez está aqui Alberto Marinho, consultor de negócios, de vendas, palestrante, um craque nesse ramo, nessa área. Alberto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade de hoje. Boa tarde, Luiz. Eu agradeço mais uma vez o convite e tenho certeza que traremos aqui insights para que quem nos assiste possa ter resultados acima da média. Bom demais. Inclusive, o seu balanço de 2022, impressionante. Esse homem treinou mais de 500 empresas, né, para vendas somente no ano de 2022, ou seja, ele tem o que falar aqui para a gente. Bom, mas antes, vamos logo para Brasília, vamos começar lá de Brasília, para a gente vir aqui, subindo aqui para Paraíba. Napoleão de Castro está lá em plena quarta-feira, Congresso pegando fogo, tem votação da PEC da transição, tem outros movimentos lá em Brasília. Napoleão, é com você, muito boa tarde. Grande abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta quarta-feira. Nossa equipe voltando de Brasília, no acompanhamento aqui direto da capital federal. Quem está em Brasília é o governador João Azevedo. Participou inclusive ontem da reunião da Executiva Nacional do PSB e esteve no encontro da bancada do PSB, os líderes nacionais do partido e os governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num dos hotéis aqui da capital federal, onde está instalado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A cúpula do PSB foi tratar de transição e também de futuro governo, com a perspectiva de cargos a serem indicados pelo partido, inclusive na ocupação de ministério. Há um sonho aí do PSB de chegar a 2, 3, 4 ministérios na esplanada, mas muitos analistas políticos e a gente que acompanha a política aqui em Brasília entende que isso não será possível. PEC da transição, depois de aprovada ontem na CCJ do Senado, a matéria vai para apreciação em 2 turnos no Senado da República nesta quarta-feira. O relator da matéria, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, falou da expectativa e dos ajustes que tem feito em relação à proposta. Optamos por acrescentar os 175 milhões por ano ao limite de teto gasto referente ao Poder Executivo, apenas e atendendo aí integralmente a emenda do senador Carlos Cajuru e de outros, no ano de 2023 e 2024. São recursos oriundos de ampliação de receita com uma trava no limite de 2021. Tem 34 milhões de reais apenas na Peloa com o senador Marcelo Castro para 2023. Ou seja, se não tiver um espaço fiscal que possa, no mínimo, concluir essas obras inacabadas, nós vamos ter milhares de obras se depreciando mais, causando mais custo e onerando mais a União e gerando mais desequilíbrio social do que nós já temos no país. As informações de Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Inclusive, Napoleão que mencionou aí o encontro do PSB, né, de lideranças nacionais do PSB com o presidente Lula, presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, ontem em Brasília, na presença do governador João Azevedo. A imagem é essa aí que está na tela para você acompanhar. Esse encontro aí, o governador João Azevedo, o governador Casagrande, está ali o João Campos de Pernambuco também, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Do lado dele direito está o João Campos, de Pernambuco. Do outro lado, o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB. E o governador João Azevedo ali, ao lado do Casagrande, governador do Espírito Santo, participando dessa reunião. A perspectiva aí do partido, como Napoleão registrou, de ter ministérios no governo Lula. Não há informação, nem há previsão que paraibanos, né, sejam indicados para ocupar esses ministérios, pelo menos da parte do PSB aqui da Paraíba. A direção do partido, com o deputado Gervásio Maia, aponta que a legenda está muito mais trabalhando para se conectar cada vez mais com Lula e Alckmin
e a Paraíba ter retorno efetivo dessa relação política aqui com obras e ações para o nosso estado. É isso que a gente espera, é isso que a gente acompanha e é isso que a gente vai cobrar. Na verdade, projetaram aí os passos para 2023. Bom, por falar em 2023, planejamento é extremamente importante. Alberto Marinho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Mas antes da gente falar em planejamento estratégico para 2023, queria que você falasse desse seu balanço de 2022. Você disse que já treinou esse ano mais de 500 empresas e vendedores, e potenciais vendedores, e empresários. O que é que está acontecendo? As empresas e os empresários estão com um olhar um tanto quanto mais amadurecidos em relação à necessidade de treinar a sua equipe, de treinar seus funcionários para obter mais resultados. Conta um pouco aí, inclusive do ponto de vista do que você conquistou em 2022. É muito bacana. Ontem nós, em reunião lá na empresa, fizemos uma análise, até projetando 2023, e eu confesso a você, Luiz, que eu fiquei até surpreso com os números, né? Foram mais de 550 empresas treinadas em 2022 aqui na Paraíba. Tudo da Paraíba? Tudo paraibano. Não é só João Pessoa? Não. Do litoral ao sertão, totalizando em número de pessoas, dá mais de 3 mil pessoas treinadas. Que participaram desses treinos. Que participaram desses treinamentos, através de nossos congressos, seminários, workshops. Foram mais de 45 convenções de vendas realizadas de janeiro a novembro. Então, isso mostra um movimento claro do empresário, que ele entendeu que ele precisa capacitar a equipe. Isso mostra, por um outro lado, um aquecimento do mercado. Porque fato é, Luiz, o líder de mercado, ele não é líder à toa. E quando eu faço um balanço das top 5 das empresas que mais investiram conosco, e eu pego esse panorama e olho uma análise de mercado, os líderes de mercado não são líderes à toa. Eles foram atrás de informação, foram atrás de aprimoramento. E muito se fala, estamos em Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Sucesso vem através do talento. E talento vem através de treinamento. É isso. Não é só... Às vezes a gente até como proteção, diz, não, eu não consigo ser um Neymar, um Mbappé, um Cristiano Ronaldo. É como se a gente dissesse assim, eu não vou me esforçar quanto eles, então eles já nasceram assim. Ninguém nasceu assim. Você pode ter uma aptidão ou outra, mas é no suor. Isso mesmo. E um fato que eu preciso quebrar, um paradigma, é treinamento não ficou só para quem é grande. Não importa o faturamento. Qual o percentual que o empresário hoje está reservando, Luiz, para investir em treinamento? Eu tenho empresas que faturam no ano 500 mil, que está treinando. Eu tenho empresas que faturam 80 milhões e também está treinando. Então não importa o tamanho. E eles conseguem medir quando investem em treinamento o resultado depois disso? Eles melhoraram efetivamente depois disso? Um grande case de 2022 é uma empresa do segmento de tecnologia, tá? Eles cresceram 40% o ticket médio. Isso repercute no crescimento também no faturamento. Eu tenho outra empresa do segmento de oficinas. Uma grande oficina daqui da Paraíba cresceu 30% o seu ticket médio. Então, o resultado aparece, não é por acaso. Agora, Alberto, você treina os empresários e diretores ali, a cúpula de uma empresa, seja ela pequena, grande ou média, mas você treina um empresário ou você treina um empresário com os colaboradores, com os funcionários? Porque muito empresário diz o seguinte, eu não vou dar treinamento para a minha equipe, porque esse cidadão vai pegar esse treinamento e vai sair da empresa, vai para o concorrente. Como é que você lida com isso? Eu sempre costumo falar o seguinte, e se você não treinar e ele ficar? É melhor um treinado que possa sair do que um acomodado que fique. Exato. E Luiz, eu estou há 10 anos vivendo de treinamento. E se tem uma coisa que eu não abro mão hoje, é a seguinte ação. O treinamento, a liderança tem que participar. Vários donos de empresa me falaram, Alberto, eu vou mandar só a minha equipe. Eu digo, você tem que estar lá. Se você não tiver, eu não te atendo. Porque não existe mais essa, eu vou mandar a minha equipe. Não. É uma comunhão. Quando a equipe cresce sem o líder crescer, a empresa não cresce. E quando o líder cresce sem a equipe crescer, a empresa também não cresce. Então precisamos, sobretudo, de comunhão. Mas você percebe que há um amadurecimento da visão estratégica das empresas em relação a isso. Você que está no mercado, você percebe que houve algumas empresas que disseram, isso é besteira, eu quero é vender, eu quero é faturar, eu sei faturar. Luiz, dessas mais de 45 convenções de vendas que eu fiz,
80% foram em empresas que nunca tinham tido convenção. Primeira vez. Primeira vez. Empresas de 15, 20, 30 anos de mercado e nunca tinha existido uma convenção de vendas, por exemplo. Ô, Alberto, é claro que isso aí você só faz cobrando, naturalmente, mas que eu ia lhe perguntar, basicamente, em linhas gerais, o que é que você pontua para essas empresas? Ou há um processo de treinamento diferenciado para tamanho, para serviço, para produto, inclusive, diferença de produto? Exato. Eu sempre busco trazer para o empresário uma seguinte percepção. Qual o faturamento bruto anual dele? Ele pode reservar 1% desse faturamento bruto anual e investir no mínimo em treinamento. Então, tem empresa que fatura 3 milhões, 1% vai dar o quê? 3 mil? 30 mil? Então, ele tem esse gap que dá para ele investir, certamente, em treinamentos. Fato é, não dá para o empresário ter desculpas. Existe um órgão, uma instituição, vou chamar dessa forma, que é o Sebrae, que tem treinamento gratuito, por exemplo. Então, treinar é muito mais um desejo interno, motivado por uma ação de querer crescer, do que dizer, eu não tenho dinheiro, ou isso ou aquilo. Não tem obstáculo para isso. Não tem obstáculo. Agora, você nas suas redes sociais, inclusive, tem provocado muito, e acho interessante algumas dos seus conteúdos na internet, você chega assim e vai dizer, olha, são 1h45 da tarde, você já vendeu alguma coisa hoje? Você não vendeu nada ainda? Tem alguma coisa errada. Vai dar 2 horas da tarde e você não vendeu nada. Você faz essa provocação. Isso aí assusta ou chama alguém para poder acordar e despertar mesmo? Luiz, é muito bacana você trazer esse ponto. Essa ideia surgiu numa reunião que eu tive com uma equipe de vendas, 18 horas. E eu perguntei, quem vendeu hoje? Uma equipe de 10, ninguém tinha vendido. Aí eu olhei para todos e disse, cara, vendedor não é pago para trabalhar. Vendedor foi contratado para vender. Então, eu comecei a provocar, o meu intuito é entrar na mente da pessoa e dizer, ó, o que é que você está fazendo? Está trabalhando ou está vendendo? Vendedor que trabalha não ganha dinheiro, Luiz. Então, isso tem provocado várias repercussões. Pessoas me falam, realmente eu já vendi, não vendi, agora eu acordei, vou ligar para o cliente. Então, é uma forma que eu encontrei de dizer, ó, acorda, bora vender, bora para o resultado. Por hora de bater o ponto e cumprir de segunda a sábado ou de domingo a domingo. É outra coisa. É outra coisa. É alta performance. É resultado. E ainda vivemos numa questão muito do eu quero um pau que me dê sombra, encostar no pau que dê sombra. Aquilo que a vovó falava, né? E o vendedor ele tem que entender que se ele não tiver o resultado, ele vai ser substituído. A história do antigo cargo no Banco do Brasil. Eu quero ser funcionário do Banco do Brasil. Não tem essa acomodação mais. Exato. Vendedor, olha que massa. Vendedor não é funcionário, vendedor é colaborador. Porque ele colabora com o resultado. E o cara que traz o resultado, ele não é vendedor, ele é sócio. É isso. É assim que eu vejo. Tá? E aí? Já vendeu hoje? Manda um direct para mim. Vamos lá, olha só. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu quero que você fale sobre esse planejamento de 2023. Quais são as tendências aí, quais são os desafios e obstáculos para 2023, tem mudança de governo, agora em dezembro a gente está no meio da Copa do Mundo, enfim, mas tem mudança de governo, tem mudança também de tendência de negócios e de vendas. Você vai contar esses segredos aqui só para quem está acompanhando o Rede Verdade agora, daqui a pouquinho. Um minutinho a gente volta aqui conversando com o Alberto Marinho.